Bcast 2025, a gente está aqui no nosso segundo episódio dessa temporada, com muita felicidade que eu dou boas-vindas a vocês que estão nos ouvindo agora, que estão se preparando para o vestibular ou que estão ouvindo depois do vestibular também, porque o Bcast não perde a sua validade em função do vestibular. É óbvio que vai ser muito útil que vocês utilizem os conhecimentos aqui para fazer uma prova, mas a gente tem certeza que estamos colaborando também para a sua formação humana. Sei que alguns que estão aqui já se apresentaram no outro episódio, mas como a gente pode ter aluno que não nos ouviu, né? Vamos então fazer aquela roda de apresentação novamente. Vou começar pela que chegou agora. Marina, por favor, se apresente para o pessoal e depois a gente continua a roda. Feliz de estar aqui, obrigada, gente. Eu sou a Marina, sou professora de Biologia e atuo na direção pedagógica também do Colégio AZ. Vai? Pode ir. Então tá, eu sou a Bárbara, conhecida como Babi, professora de Sociologia, coordenadora pedagógica da Tijuca. E, mais uma vez, é muito legal estar aqui com vocês para conversar. Eu sou Daniel de Argolo, sou professor de Filosofia e Sociologia da Unidade do Recreio e prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu acho que essa escolha acabou ficando como ficou por uma razão, porque a gente tem Marina aí que é professora e diretora, a gente tem Bárbara que é professora e coordenadora, a gente tem Daniel que é professor. Então a gente tem algumas frentes ali, porque o fenômeno que a gente vai observar, ele vai acabar conectando toda a comunidade escolar, né? Então a gente ter alguns lugares diferentes, eu acho que no fim das contas vai ser muito útil, porque Marina com a sua experiência na direção, num contato mais próximo com os pais, Bárbara com a coordenação também num contato ali, às vezes no bastidor da sala de aula, Daniel diretamente ali transmitindo o conteúdo, e a gente sabe que a temática que é bullying nas escolas é uma temática com muitas faces, que vai se conectar com o pai, com a sociedade, com o ambiente da sala de aula, do bastidor. Então a gente vai conseguir fazer uma discussão bastante completa nesse sentido, né? Eu quero começar pelo começo, como diria o poeta, com a definição do conceito, que apesar de não ser, aliás, apesar da existência do fenômeno não ser novo, me parece que o conceito ganhou contornos mais bem definidos nos últimos anos, né? A minha juventude foi marcada pelo bullying, infelizmente, embora à época eu não conseguisse nomear aquilo como tal, né? Não com as delimitações que a gente foi construindo, e que bom que a gente construiu ao longo do tempo. Daí que eu gostaria de saber de vocês como vocês observaram esse processo histórico de entendimento do que é, de definição desse conceito, até para que a gente não caia naquele erro que eu considero bastante grave, que é transformar atos de desrespeito pontuais, que também são ruins, no entendimento sistemático do bullying, né? Porque a gente cai naquele erro clássico de transformar tudo como um bullying, e aí quando tudo é bullying, nada é bullying, a gente vai acabar caindo na própria esparrela que a gente construiu. Marina, começa pra gente refletindo sobre isso? Sim, David, com certeza. Eu acho que é uma reflexão muito importante, até porque, como você mesmo mencionou, as pessoas tendem a confundir muito o que é bullying, agressão e preconceito também, né? E o bullying, ele se caracteriza como uma ação que é hostil, agressiva, violenta, intencional, em direção a um grupo ou a um indivíduo, mas que seja de forma repetida, né? A lei de 2015, ela diz que é uma intimidação sistemática. Então, o bullying necessariamente tem que ser uma coisa que é repetida. Que é diferente do preconceito. Acho que vocês podem falar melhor do que eu sobre isso, mas o meu entendimento de preconceito é que é um julgamento prévio com base em falta de conhecimento, né? Em estereótipos, em relação ao objeto de preconceito, mas o bullying é quando existe uma violência ou uma agressão de forma repetida em cima desse objeto de preconceito. Acho que é importante, pegando o seu gancho, acho que é importante a gente enfatizar também, né, que essa violência, ela não necessariamente precisa ser física, mas ela muitas vezes aparece como uma violência simbólica, né? Já trazendo o Bourdieu aí. Mas ela aparece como uma violência simbólica que é repetida sistematicamente, né? Então, assim, violência nos mais variados sentidos, não apenas agressão física. Né? Sim. Pode ser uma violência psicológica, uma exclusão, um olhar diferenciado, né? Tudo isso pode se configurar como bullying. Isso. A ideia da gente pensar no que é sistemático e é repetitivo é o que talvez seja o mais difícil da gente lidar com esse fenômeno, né? Porque quantas vezes, e aí a gente
pensa em quem está assistindo, quem está participando e quem está sofrendo, que a gente está falando da repetição, de que isso vai acontecer de novo e que continuará acontecendo até que a gente possa interromper esse ciclo. Bullying é um ciclo de violência, física ou não, que vai ali tomando um indivíduo e também um ambiente. Eu acho que um ambiente de bullying, ele é um elemento que se reproduz. Você vai criando aquilo e recriando de muitas formas, porque você pode atacar a sexualidade, a raça, a etnia, a classe social, você pode escolher alguma neurotipicidade, né? Eu estou falando de escolha porque eu acho que é deliberado, né? Você não faz bullying ou você não pratica quando você não tem muita noção do que você está fazendo. Se sabe o que está fazendo, né? E a intencionalidade, ela tem como objetivo afetar, diminuir, violentar, marcar o outro de alguma forma. Então, acho que nesses lugares é como a gente vai lidar com esse fenômeno que se repete e se estende. E aí, em sala de aula, o nosso lugar, né, de professor, de professora, coordenador, diretor, enfim, é o quanto a gente vai ver isso acontecendo, quantas vezes e até que momento a gente até reconhece que aquilo é bullying e os outros para a gente conseguir interromper esse ciclo. Então, acho que nesse lugar da repetição até que momento a gente identifica que aquilo não era uma brincadeira, pontual, uma piada, que aquilo não era pontual. É claro que o fato de ser pontual não torna admissível. Exatamente. É só para a gente conseguir dar nome aos bois, né? E atribuir as penalidades, se for o caso, encaminhamento X ou Y, a depender do nível de gravidade, dos desdobramentos todos, né? Você coloca alguns pontos, Bárbara, que são fundamentais, que é a questão étnica, de identidade de gênero, orientação sexual, religião, né, e tudo mais. É impossível falarmos sobre bullying sem considerarmos todos esses aspectos, porque os violentados são justamente aqueles que de alguma forma pertencem a algum grupo historicamente marginalizado. Não curiosamente, nem por acaso, Pois é. E aí seria interessante, aliás, seria ótimo que o fato de nós discutirmos mais pautas que até então não se discutia levasse necessariamente à redução do bullying. Vocês têm observado isso comparando a escola na qual vocês estudaram no passado? Vocês percebem hoje por parte dos alunos, de fato, um entendimento maior? Como é que isso tem acontecido, não só no AZ, mas nas escolas em que vocês trabalham? Como é que vocês têm observado o crescimento das pautas relativas ao movimento negro, à comunidade LGBTQIAPN+, e ainda a insistente ocorrência desse bullying? Acho que tem uma coisa que você fala, algo muito importante, David, quando você estava ali pedindo para a gente definir e refletir historicamente, que o fato da gente não dar nome não significasse que aquilo não acontecia. Sim. Então, estava ali aquele fenômeno, a gente só não conseguia nomear. Quando a gente não dá nome às coisas, é óbvio que elas ganham materialidade, mas elas não existem só a partir do nome, elas só se materializam. Sim. E nessa materialidade, elas vão se multiplicando. E aí a gente consegue ter mais condições de observar aquele fenômeno, porque sabe o que é, e aí a gente consegue identificar. Se a gente identifica, a gente passa a classificar, escolhe gravidade, né? E vai conseguir atuar de alguma forma que seja mais relevante para solucionar o problema, ou pelo menos para a gente tentar propor alguma mudança quando a gente não puder solucionar, voltando àquela ideia da interrupção do ciclo. E aí, a gente acho que hoje tem uma questão que a partir do momento que a gente deu o nome, a gente também transformou essa temática em muito popular. Falar sobre bullying é muito popular, para bem ou para mal. Para mal, porque as pessoas vão entrar no argumento que você usou de que tudo é bullying. Então, você minimiza, né? Você dá uma perda de relevância para aquilo, porque você está falando disso o tempo todo. Então, né, nada vai ser, portanto, importante para a gente discutir. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para esse lugar em que a gente fala sobre tudo e que a gente transformou esse assunto numa coisa corriqueira, infelizmente, a gente passa a dominar o conceito. Todo mundo sabe o que é, mesmo que não consiga dizer o que é bullying com a mesma desenvoltura que a Marina falou, ou que a gente acaba sabendo aqui pela nossa profissão. Se a gente perguntar o que é bullying, as pessoas vão saber, ou vão entender, ou vão saber o que faz referência, mas isso não diminui o fenômeno. Então, saber o que é não é a chave para a interrupção. Saber o que é só o que faz a gente identificar o que aconteceu. E a gente consegue identificar mais, e se a gente identifica mais, a gente tem mais responsabilidade para atuar e mais dever em relação a isso. Mas acho que se a gente perguntar para um aluno que faz bullying, ele sabe dizer o que aquilo que é bullying e não necessariamente ele vai conectar que a ação de bullying que ele teve cabe naquele conceito. Ou mais até, ele vai inclusive saber e isso não importa.
Então, acho que talvez esse seja um ponto, né, inicial dessa conversa. Falar sobre isso é importante para que a gente tenha trazido o debate para a pauta. A partir disso, a gente não interrompeu a luta, ela continua, justamente porque esses grupos que vão ser alvos de bullying estão agora até com mais vocalização. Pode-se falar mais, há mais espaço na sociedade, há mais espaço no debate público para que as pessoas coloquem que estão sendo afetadas, quais são os seus direitos e no reconhecimento da sua cidadania. Não há mais espaço em 2025 para a gente falar sobre pessoas que são cidadãs de segunda classe. Então, a gente precisa reconhecer nesse sentido que nomear é o primeiro passo. Disso em diante, a gente precisa agir. Diante de uma situação de bullying, inclusive a partir do momento em que ela se repete, a gente precisa agir. E toda atitude tem que ser urgente. Sinto que, por mais que a gente esteja discutindo muito mais sobre o conceito, sobre o que é, sobre a importância de se combater, eu percebo que a dimensão da responsabilidade que a Bárbara falou ainda não está muito fixada. Porque muitas vezes o que eu percebo nas dinâmicas de sala de aula, nas escolas, nos corredores que a gente passa, nas conversas que a gente ouve, é que, bom, você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas a língua portuguesa ela constrói a frase a partir de um sujeito, um verbo e um predicado, né? Então sempre tem alguém que tem culpa de alguma coisa. E aí, muitas vezes o discurso dos alunos é, não, mas eu não estava fazendo. Quem estava fazendo era ele. Eu estava só ao redor. Né? E muitas vezes há uma corresponsabilidade de quem está de fato provocando a ação, mas de quem está ao redor também de fomentar, de incentivar. Essas pessoas também têm essa responsabilidade. Inclusive, perdão de cortar, mas nas circunstâncias em que ocorre o bullying, a gente consegue mapear, né, um padrão, inclusive, de repetição, né? Aquele que lidera, aqueles que não lideram, ficam ali no papel de coadjuvante. E, inclusive, há, né, caso o aluno queira pesquisar, ele vai encontrar isso em alguns pesquisadores fazem esse levantamento para que a gente consiga também identificar aqueles que via silêncio estão colaborando de alguma forma. Aliás, grande parte das vezes é via silêncio que se faz a permanência desse fenômeno. E aí, muitas vezes essa responsabilidade não é trazida, não é evocada. Esses meninos e meninas que acabam sendo complacentes com esse tipo de atitude, não entendem que são complacentes, quando você chama, você fala, não, mas você viu, você não fez nada. Não, mas eu não tenho que fazer nada, né? Porque eu não tenho responsabilidade sobre isso. E acho que sim, todas as pessoas que estão envolvidas ali naquele caso têm responsabilidade sobre isso, né? Acho que é um ponto importante. Acho que outro ponto que eu levantaria é pensar na operacionalização, né? O quão problemático é você perseguir alguém ou, enfim, ter atitudes contra alguém a partir de um estigma, de um traço do outro que é diferente daquilo que você na sua mediocridade, considera como comum ou aceitável e perseguir a pessoa a partir disso, né? Eu acho que essa pessoa que está ao redor e não está, de fato, falando, pô, não faz isso não. Calma aí. Acho que é um caminho pensar, né? É legítimo que a gente faça isso com as pessoas e tal. Acho que é um caminho para se pensar, né? De alguma forma. Sim. É claro que nós já... Você ia comentar, Mariana? Pode falar. É claro que nós já fomos alunos e a gente também sabe o quanto é difícil, sobretudo para aqueles alunos menos presentes em sala, tomar a frente, fazer uma denúncia ou bater de frente com aquele líder, né? Porque eu não gostaria que o nosso discurso parecesse algo como, poxa, mas vocês também ficam quietos e não falam nada, mas o quão difícil também é para esse aluno dizer, vou trombar aquela outra galera, eventualmente ganhar a inimizade dessa galera e a depender de como a escola vai conduzir, de repente eu vou me queimar com a minha turma, a denúncia não vai adiantar de nada. Então também há essa dificuldade, né, Marina? Eu ia comentar isso, David. A gente ainda não entrou nas medidas que as escolas poderiam tomar, né, que as instituições poderiam tomar, mas acho que essa é uma delas, é criar alguma forma, algum meio, algum canal de denúncia que fosse seguro, que fosse sigiloso, né, para que os alunos pudessem falar sobre isso e sem sentirem esse medo, essa sensação de que poderiam ser excluídos ou sofrer algum tipo de represália, né? Porque os alunos consideram muito isso, né? Os jovens, os estudantes consideram muito isso. Eles têm esse medo de serem excluídos do grupo. Enfim, mas acho que tem uma série de outras medidas que as instituições educacionais poderiam tomar para além dessa. Mas acho que essa é muito importante, porque uma das coisas que a gente identifica, não sei se Bárbara, se vocês têm essa mesma impressão, mas às vezes é difícil da gente, como professor, identificar o bullying, né?
No momento que você está ali na sala de aula, dando aula, você está observando uma conversa, pode ser que você não consiga pegar ali algumas... Pode ser alguma coisa muito maliciosa, né? No sentido quando não é uma agressão física. Exatamente. Sim. Quase um apito de cachorro, né? Exatamente. Coisa que quem sabe, mas quem não tá por dentro não tá percebendo o que está sendo dito, o que está sendo feito, né? Até porque alguns professores também vão estar ali para dizer que, bom, isso aqui não é da minha responsabilidade, eu já estou cansado, eu trabalho em 4 escolas, eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, eu tenho que controlar uma quantidade muito grande de alunos. Preciso terminar o conteúdo. Fazer chamada. São tantas as demandas que as relacionais muitas vezes vão cair num espaço de menor importância. Esse cara vai se sentir ainda mais sobrecarregado com a ideia de ter que fazer essa espécie de vigilância. Como fazer para tudo isso ser conciliável, Bárbara? Você tem a resposta para nos dar? Eu acho que eu não tenho resposta, não. E já odiei esse lugar que você me colocou de ter que dar resposta a alguma coisa. Mas fiquei pensando o seguinte, enquanto você foi falando, né? Há muitas coisas a serem feitas, né? Há uma sobrecarga do trabalho do professor, do trabalho de sala de aula, há um estresse inevitável e indiscutível, mas conforme você foi falando, eu fui pensando no que era relevante, no que era prioritário, né? Fazer a chamada é importante, controlar os alunos é importante, mas no limite de tudo que eu tenha para fazer, corrigir a prova, dar o conteúdo no tempo necessário, o que é realmente essencial? E o essencial é que eu garanta o bem-estar das pessoas que estão sob minha responsabilidade naquela sala de aula daquele momento. Deu a resposta, viu? Como sabia? E dentro da escola... Eu achei excelente. Foi excelente, sensacional, como sempre, Babi. Mas eu ia só complementar que dentro da escola todo mundo é um pouco educador também, né? Então, assim... Todo mundo mesmo, né? E todo mundo mesmo. E isso, de fato, é muito mais importante do que a chamada e o conteúdo. E se tiver porque que parar, senão de que vale o conteúdo todo, né? Se a gente tem alunos adoecendo ao nosso redor, exatamente. Né? E se tiver que parar, que pare, né? E se tiver que fazer uma aula extra para poder repor o conteúdo, que se faça. Sim. Porque é isso, né? A gente costuma falar muito isso quando a gente está conversando sobre questões de sala de aula. O adulto daquele lugar somos nós, né? Independentemente da idade que os nossos estudantes tenham, para que série a gente esteja lecionando. Nós somos os adultos, então ainda que os apitos de cachorro, os sinais não sejam tão perceptíveis, e ok, podem ser, até porque a gente pode não dominar mais determinados símbolos, determinadas linguagens, determinados aspectos que vão estar dominando, porque faz parte da geração de quem está sentado naquela carteira naquele momento. Vem agora aqui, só como um parênteses, que quando a gente assistiu Adolescência, e acho que todo mundo assistiu essa série, porque ela, inclusive, reacendeu esse debate, deu outros lugares, há um momento muito específico e muito útil no episódio, eu vou chamar de utilidade, não que a obra de arte tenha utilidade, tá? Mas que eu acho que para o debate público foi muito útil, que há um determinado momento em que se vai discutir sobre quem causou, o que ocasionou ali o crime que aconteceu na série, e acompanhando as trocas de mensagens nas redes sociais e os comentários, há o debate sobre as colorações dos emojis, que é uma coisa que, para mim, ou para todo mundo que não tinha sido alertado pela série até então, e eu acho que isso é um alerta nesse sentido, eram apenas assim, tenho diversas cores de corações, diversos emojis que significam literalmente o que eles são. E quando a gente vai falar sobre significado, quando a gente vai falar sobre signo e sobre símbolo, as coisas não são apenas aquilo que elas literalmente são ou que elas aparentam. Então, do lugar em que a gente está como adulto, tem sim a necessidade de a gente se atualizar, de acompanhar, de tentar estar na linguagem dos nossos alunos, não só para a gente ser a pessoa mais legal da sala de aula, né, e para a gente criar essa conexão para facilitar o nosso trabalho, mas também porque é da nossa responsabilidade de conseguir observar diversos dos sinais. E observar para ouvir, né? Não é só observar para dizer que não pode fazer, né, ou para começar a lição de moral, é observar para a gente conseguir atuar, para a gente conseguir perceber e conseguir interromper, né? Desde que eu comecei a pensar mais sobre isso, ou estar em sala de aula e lidando com isso, a necessidade de agir e interromper viraram as duas grandes diretrizes nesse assunto. Acho que em tudo, quando a gente está pensando nesse lugar em que a gente vai ter que pensar em atuações disciplinares, questões pedagógicas, mas sobretudo quando a gente fala sobre bullying, violência, preconceito, enfim, como é que a gente consegue identificar para conseguir alguma solução para interromper,
né? E aí a ideia de interromper, para mim, vem até do lugar de que a solução talvez esteja num ponto pacificado, em que o problema realmente se resolva, né? Em que eu conseguiria fazer necessariamente que aquelas pessoas não pensassem mais daquela forma ou agissem daquela maneira. Talvez a gente não consiga. Talvez a gente não consiga tocar corações e mentes, né? Necessariamente provocar essa transformação. Mas dizer que naquele lugar não pode, né? E que não vai ser permitido e que não vai ser possível. E eu acho que eu já falei demais. Mesmo que seja para interromper, porque acho que é uma das medidas que a gente pode tomar como emergente, né? Como você disse, como urgente, perdão, interromper, mas também a gente pode usar isso como oportunidade para discutir temas importantes dentro da escola, que muitas vezes estão fora do programa, que sei lá, discutir sobre masculinidade tóxica, transfobia, homofobia, né? Levar esses assuntos para que a gente consiga, pelo menos, passar uma das funções da escola, que é transmitir conhecimento, que eu acho que isso é uma função pequena da escola, mas que por si só já vai afastar um pouco os alunos do preconceito, né? Quanto mais experiência, mais conhecimento eles têm, mais maturidade eles tendem a ter, mais afastados do preconceito eles estarão, eu suponho. É claro que a escola pode fazer outras coisas, né? Não só debater esses temas importantes, mas eu acho que, e aí já vamos estendendo um pouquinho, eu acho que a escola, a gente dentro da escola precisa trabalhar mais na causa do que nas consequências, na punição e na responsabilização. Porque tem muita coisa por trás disso também. O que motiva o aluno a praticar o bullying, né? Pode ser porque ele sofra bullying em casa, ou porque ele já sofreu bullying, ele já entra numa turma nova praticando bullying para ele se proteger de alguma forma, para ele se colocar como quem domina aquela situação. Pode ser porque ele está projetando as frustrações dele no outro e ele precisa do auxílio ali da educação socioemocional para ele exercitar o autoconhecimento e identificar o que causa frustração nele. Então, eu acho que a gente se informar, né, é muito importante para que a gente consiga também trabalhar nisso, né, na prevenção do bullying, muito mais do que na punição e na responsabilização. Desculpa, te cortei? Imagina, não. Ouvindo tudo que vocês estão falando, eu sempre tendo a pensar como professor, e agora falando como professor mesmo, assim, que a escola é um microcosmo da sociedade com certeza. Muito explícito, assim, né? Tudo que você vê do lado de fora, você vai ver do lado de dentro um pouco menor, talvez. E aí, penso eu que a escola tem que ser muito didática, mas ela tem que ser muito pedagógica também, né? Acho que falta um pouco de pedagogia, às vezes, na escola, nesse sentido de construção mesmo. De dotar de sentido as ações para que elas ensinem algo e elas nunca sejam gratuitas. Tudo que é feito dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, tem que estar dotado de sentido pedagógico nesse caminho de ensinar algo. E não num tom professoral, embora eu esteja falando como professor, mas num tom humano mesmo, de pensar aquilo ali como um microcosmo. Eu concordo com você com a lógica da prevenção, entretanto, entendendo a escola como um espaço, sobretudo pedagógico, que ensina esse menino para estar lá fora depois, tem que haver o espaço também da correção. Sim, com certeza. Tem que haver o espaço da punição, porque lá fora não vão ter pena. A gente, claro, como escola, vai ter um olhar muito humanizado para as relações. Entretanto, de repente, uma medida um pouco mais dura, mais séria, como, por exemplo, o desligamento de um aluno, vai ser pedagógico. Porque vai ensinar para ele pro lado de fora, não só pro lado de dentro. Então a escola tem que... É um desafio muito grande, porque a escola tem que encontrar esse caminho, né, de prevenir e atuar também como se atuaria aqui do lado de fora se ele tivesse em qualquer outro contexto de violência contra alguém dentro daquele espaço ali, que é um espaço coletivo, que você está com outras pessoas, né? Acho que é importante pensar também nessa lógica. A instituição escolar, ela é um espaço de formação, não só de aprovação, mas é um espaço de formação de um ser humano integralmente, né? E acho que nesse sentido, o bullying ele é um assunto que, e acho que o David entra fundamentalmente no que eu gostaria de falar, que ele não só é um assunto que está na sala de aula para a convivência, mas como ele também é um tema possível de ser cobrado, né, de ser explicado. E aí, como é que esse aluno não tem como é que ele vai conseguir operar esse conceito com uma realidade? Assim, isso é um tema de redação.
eu resolvo isso como, né? Eu preciso saber todas as legislações da mesma forma que a Marina precisa saber da função dela de direção. Não, eu não preciso saber, mas eu preciso saber a definição. E aí eu tô ali escrevendo sobre isso. A definição correta importa. Enquanto a gente estava aqui conversando, eu fiquei pensando, porque isso tá na sala de aula e pode ser cobrado em avaliação, né? E sai para o mundo, e é para a vida. O indivíduo que pedagogicamente vai ser formado numa educação anti-bullying, ele não só vai conseguir estar naquele espaço de convívio, fazer uma boa prova, se isso eventualmente for um tema, mas como no futuro, como cidadão, a gente vai ter fechado a missão que realmente importa, né? Que é a formação do sujeito. Sim. Então, nesse sentido, nesse segundo item, que vou olhar isso como objeto de prova, por exemplo. O que eu preciso saber, de verdade? Se eu preciso saber tudo, eu preciso saber uma definição correta, perfeita, eu preciso saber a legislação, ou não é isso, assim, eu preciso pensar no problema, encontrar a solução, demonstrar reflexão sobre isso. O que acontece nesse cenário? Não, a gente você foi pedir a resposta para ela. Ela me jogou, né? Eu acho que eu fiz. Sem querer, mas fiz. A gente tem muitos recortes possíveis, né? Porque o bullying ali é um assuntão, mas a gente podia recortar muita coisa, né? Medidas de superação da violência com relação ao bullying, a gente podia pensar em bullying na sua relação com a família. Então, a primeira coisa a observar é qual é o recorte ali que um possível tema do Enem faria. Uma das preocupações do aluno, talvez a maior, é que proposta apresentar, né? E aí é claro que a gente vai cair naquela seguinte armadilha que bom, se a sociedade não conseguiu resolver, como eu, em 5 linhas, conseguiria resolver. No fim das contas, o Enem está pouco preocupado com, de fato, a capacidade que aquela sua proposta vai ter de se executar. Óbvio que a gente tem que trabalhar dentro de um limite real, do razoável, né? Imagina, eu vou fazer uma proposta em que eu vou colocar o salário mínimo para 15 mil para cada cidadão brasileiro para resolver o problema do endividamento. Isso soaria absurdo, fantasioso e certamente resultaria num desconto. Ou a espera dos marcianos, né? Para resolver alguma coisa. Pois é, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, se por um lado a gente também não vai penalizar o aluno porque ele não foi tão inventivo, a gente espera que ele consiga refletir numa certa margem de razoabilidade, né? Seja envolvendo os coordenadores, os diretores, ou no auxílio socioemocional desse aluno, porque esse aluno que foi vítima de bullying precisa ser olhado com mais cuidado com relação à sua saúde mental, né? Ele tem uma propensão maior a desenvolver questões que são possíveis. Então, no fim das contas, respondendo a sua pergunta, é claro que o entendimento legislativo é de muita valia. O conhecimento empírico desse aluno também, porque ele é um aluno e é um assunto que vai tratar das questões que estão atravessando a sua rotina. E com relação à proposta, não precisa ser nada criativo, até porque, imagina, são milhões de alunos que fazem propostas. Se nós esperarmos criatividade a cada nova redação, acabou, né? Depois da 10ª não tem quase nada mais criativo a surgir. Desde que ele consiga ter um entendimento relativamente razoável e apresente, claro, todos os elementos que compõem uma boa proposta de intervenção, que segundo o Enem são o agente, a ação, o modo como aquela proposta vai acontecer, a finalidade e algum detalhamento daquela coisa toda, né? Perfeito. Respondi? Sem responder? Acho que sim, acho que sim. A gente está falando muito sobre o contexto da instituição. Eu queria ampliar um pouco a nossa discussão para o ambiente familiar, né? E eu imagino que principalmente Bárbara e Marina, e talvez até o Daniel em alguma medida, tem esse contato com os pais, tanto com os pais dos responsáveis, quanto com os pais daqueles que são vítimas do bullying. Sim. Como vocês têm sentido essa temperatura, né? Os pais estão atentos a isso, são mais resistentes a reconhecer que o seu filho talvez esteja assumindo uma postura que não é legal, tem muita resistência, tem pouca resistência, como é que isso tem acontecido, né? Eu acho que os pais, eles não têm tanta consciência, assim, do que é o bullying. Muitos tendem a menosprezar, né? Diminuir, romantizar, menosprezar. E por isso que eu acho importante também que a escola faça essa parceria com a família com as famílias dentro do possível, para que possa informar as famílias sobre o que é o bullying, sobre formas de identificar o bullying, o que eles podem observar dentro de casa, que podem trazer para a escola para auxiliar a escola e para educar os filhos, os responsabilizados. Isso é muito importante, né? Acho que a parceria da escola com a família é muito importante nessa identificação. Eu acho que a parceria
da família com a escola também, para juntos a gente conseguir ajudar os alunos a formarem uma personalidade não preconceituosa dentro do possível, né? Uma personalidade que não só aceita, mas aprecia as diversidades, porque os cérebros são diversos, é uma coisa biológica, então acho que essa parceria é fundamental, principalmente para informar as famílias mesmo, para que eles tenham essa munição de conhecimento para conseguirem identificar. E acho que nesse caminho, assim, nesse lugar, tem a coisa de a gente pensar o quanto é difícil imaginar que aquilo pode estar acontecendo, né? Quando a gente fala sobre os responsáveis, sobre os pais. E aí colocar, meu filho não, ou minha filha não deveria estar passando por isso e ter que lidar com esse desafio, né, e com essa dor também, da mesma forma que acho que há um grande desafio e até uma grande dor relacionado àquele responsável que descobre que seu filho foi o causador. E aí a gente separa as coisas, né? Acolher, entender, porque é preciso, é um momento de reflexão e de acolhimento, mas que isso não diminua a necessidade da ação, da intervenção e da ação pedagógica e das medidas que precisarem ser aplicadas. Mas acho que tem esse lugar, né, da banalização, é sempre um risco de que aquilo não está acontecendo, do menosprezo, e ao mesmo tempo encontrar ali uma fragilização tão grande porque não era esperado que aquilo acontecesse. Que acho que a gente tem um padrão e uma normalização e até mesmo uma romantização sobre quem são as outras pessoas e como são esses espaços, de que por mais que a gente saiba que a escola é um espaço de conflito, né, e de muito conflito, a gente sempre imagina que as escolas serão assépticas, higiênicas e que nada nunca vai acontecer de errado ali. Sobretudo até, e acho que embaso a minha reflexão nisso, sobretudo quando a gente fala de educação privada, porque parece que todos os problemas, as violências e as mazelas estarão na educação pública. Então, nesse lugar, inclusive, eu acho que tem uma dessensibilização em relação ao bullying em algumas esferas, de que, nossa, isso não poderia estar acontecendo aqui porque essa instituição é privada, ou isso só poderia estar acontecendo aqui porque essa instituição é pública. E aí eu não estou falando isso para reforçar esse estereótipo, para reforçar esse preconceito, mas para dizer que o trabalho também vai nesse sentido, de mostrar que, apesar da escola não ser esse ambiente pacífico, que a gente até gostaria, porque seria mais calmo, né, é entender que ela não será. E justamente porque ela não é que a gente precisa encontrar as ferramentas e os mecanismos para conseguir lidar com esses problemas. A gente precisa se armar, e a gente precisa se armar no sentido de não achar que isso não pode acontecer. Não pensar que isso é um detalhe das relações escolares. Isso é o cerne das relações escolares. A escola é o lugar em que os nossos alunos vão estar mais sujeitos à diversidade nesse período da vida. É talvez o espaço mais diverso que eles tenham. Porque no condomínio ou na casa, né, voltar, né, antes, na família há todo um sentimento de identificação. Pelo menos em condições normais de temperatura e pressão, a gente se parece, a gente pensa igual, a gente está ali num ambiente de conforto, né? No condomínio, na sua filiação religiosa, então você tem muitos elementos de identidade. A escola é o que vai causar desconforto. A escola é o que vai te colocar diante da alteridade. Então, a gente precisa entender que esse é um espaço de conflito. Só na nossa imaginação é que a escola seria um lugar extremamente calmo, né, em que nada acontece, que, nossa, como pôde acontecer bullying aqui? Na verdade, tudo é feito para que aconteça. A gente é que precisa estar pronto para quando acontecer. Eu não lido diretamente com pais, entretanto, converso muito com amigos, colegas que estão em cargos de coordenação, direção. E o que eles apontam para mim, não sei se vocês vão concordar com isso, é que a maior dificuldade que a escola, enquanto instituição, tem para combater o bullying, enfim, para fazer medidas que evitem que aconteça, é a aliança com a família. Muitas vezes as famílias estão tão fechadas para entrar em algum tipo de consenso, de diálogo com a escola, que fica muito difícil fazer qualquer tipo de trabalho, né? Principalmente pelo fato de que, já pensando no ambiente privado, na escola privada, muitas vezes a escola privada é vista como uma empresa que precisa dar conta dos problemas da empresa. Então eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou pagando uma mensalidade e, enfim, resolvam e eu não tenho nada a ver com isso. Quando a escola, na verdade, é uma instituição que
lida diretamente com toda a comunidade escolar. E a comunidade escolar não é só o aluno, é todo mundo que está relacionado com a escola de alguma forma. Os pais estão relacionados, familiares, todo mundo, né? Então, assim, o que eles geralmente relatam, não sei se vocês concordam ou não, é que é muito difícil, às vezes, conseguir ter essa aproximação com as famílias, porque há essa visão muito empresarial, enfim, baseada na lógica do capital, do cliente, né? E a escola é muitas vezes vista até como um espaço de consumo mesmo. Eu estou pagando, então vocês resolvem. Não sei se de fato esse discurso aparece. Eu acho que sim, acho que isso reforça, ou talvez seja reforçado, apesar da gente ter inúmeros casos de bullying constantemente sendo relatados e vivenciados, de que a gente ainda trata na lógica da excepcionalidade. Cada vez que acontece é como se estivesse acontecendo pela primeira vez. E como se aquilo que aconteceu fosse inesperado. Então, acho que nesse lugar, isso se reforça, né? Seja porque eu estou pensando que a escola precisa cumprir o seu papel e ela não cumpre, mas ao mesmo tempo de não reconhecer que isso era possível de acontecer. E quando eu falo que é possível, não é que é desejável, não é que a gente estimule, não é que a gente tenha adubado esse terreno para que isso florescesse, mas que é próprio dessas relações humanas que vão tender ao conflito que pudesse acontecer. Então, talvez o nosso principal desafio, quando fala com as famílias, né, seja colocar no lugar de que aquilo não é excepcional, de que aquilo não era um raio em céu azul, de que aquilo acontece, que é possível acontecer, e até entender qual é o seu lugar naquilo que aconteceu, né? Então, se a gente pensa em situações de violência física, por exemplo, ou de violência psicológica, como é que a gente vai observar um aluno que, com o passar do tempo, começa a dizer que não tem mais interesse em ir para a escola, que quer faltar, né, ou que não se sente bem? Assim, o que você também faz em relação a isso? Então, eu, em sala de aula, ou na coordenação, ou na direção, percebo que tem um aluno faltando, né? E o que você, como família, me traz quando o seu filho ou a sua filha também diz que não estou confortável, não quero ir para a escola, o que está acontecendo, né? Então, a aliança, a parceria é fundamental nesse sentido de reconhecimento de responsabilidades. Então, todo mundo aqui é corresponsável, né? Entender que corresponsabilidade é mais importante do que a gente pensar em culpa, né? Sim, então, sim. que tem a corresponsabilidade do professor que está ali em sala de aula e que pode interromper aquilo, a coordenação e a direção que vão ter uma atuação pedagógica, né, e fazer essa comunicação com os responsáveis, mas que os outros alunos que a gente no começo falava sobre eles, né, aqueles que vão ficar silenciosos, aqueles que vão rir, que vão ter medo de denunciar, o quanto a gente está falando de corresponsabilidade, de partilhar responsabilidade. Gente, como se já não fosse difícil tratar de tudo isso, com todas as nuances que o assunto requer, ainda existe isso aqui, né? Sim, o celular, cyberbullying. porque aí a coisa ganha níveis, e eu acho que a adolescência traz isso com muita força, né? O espanto que os pais tiveram com um filho que estaria protegido dentro do quarto, confortável, né? Uma família funcional, né? Porque não nos parece uma família desestruturada na sua base, né? Mas tinha um sujeito ali, muito novo, que estava em contato com o computador e que forças, né? Não, de alguma maneira, não puxaram esse sujeito ou não o convenceram de alguma coisa. Muitos colégios hoje têm proibido o uso do celular dentro do universo escolar, o AZ é um deles, mas outros colégios têm criado outras políticas de uso do celular, né? Tentando ali encontrar uma forma, a gente embora... tem a legislação federal, né? Desde o início desse ano. A gente está amparado por uma regra ali maior, mas a verdade é que saiu do colégio e ele está com esse celular e ele pode continuar fazendo esse celular acontecer. Quais são as projeções de futuro, né, para esse uso desse celular e esse debate todo que a gente está tendo? Porque apesar de a gente ter uma família muito atenta, muito cuidadosa, uma escola que impede que esse aluno utilize o celular dentro do ambiente escolar, mas a verdade é que a gente não consegue fazer uma vigilância 24 horas em todos os sites, né? Porque muitas vezes os alunos conhecem mais daquilo do que o próprio responsável. Ele acessa um site, mas ele apaga o registro, ele reseta ou algo, vai saber. E a gente cai um pouco também na armadilha de que o acompanhamento seria suficiente. A gente sabe que não é, porque é humanamente impossível você fiscalizar o que um sujeito faz no celular em absolutamente todos os acessos que ele faz. Que difícil tudo isso, né? Muito difícil. E o celular foi proibido na escola, mas em casa eles ainda utilizam. E
como nós somos viciados nisso, né? Isso aqui foi criado para viciar a gente gente precisava trabalhar muito mais na causa desse vício, porque é como se você fosse, sei lá, viciado em cigarro e você corta o cigarro, mas aí você tende a procurar bebida para compensar aquela dopamina, né? Então, assim, o que eu vejo, eu tô falando isso porque o que eu vejo dos alunos lá na escola em que eu trabalho é que eles não usam o celular durante o tempo em que estão na escola, mas quando eles chegam em casa, eles vão compensar isso de alguma forma, né? Vão utilizar o celular de forma talvez exagerada em casa para compensar o não uso durante a escola. É o efeito rebote. É o efeito rebote, exatamente. E eu acho que a escola também tem uma responsabilidade nisso, assim como as famílias, de implementar alguma formação de cidadania digital, como propõe a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, na Competência Geral 5, de que a gente estimule não só o letramento digital, mas a cidadania digital, o uso desses recursos com responsabilidade, né, conhecendo as regras com responsabilidade. Então, eu acho que a gente ainda está aprendendo muito isso, né? Eu até estava conversando isso com a Babi esses dias, de que forma a gente consegue trazer isso para os alunos para que eles sintam o peso disso e consigam desenvolver mais responsabilidade. Mas é muito difícil mesmo, uma resposta difícil de se dar. Não sei. Então, eu sinto falta de alguns mecanismos éticos mesmo, assim. Porque tudo que diz respeito à sociedade, à vida em civilidade de alguma forma, tem a ver com regra. Sim. Não tem pra onde correr. É verdade. A gente só consegue conviver com as outras pessoas porque existem regras pré-estabelecidas pro nosso comportamento. E muitas vezes acho que falta essa questão ética mesmo, assim, como se comportar diante dessas redes. E quando esse vazio ético existe, ele dá lugar à barbárie, né? Ao absurdo que a gente tem observado o tempo inteiro. Agora, talvez num exame crítico de consciência, para quem está nos vendo agora, um exame crítico de consciência talvez seja, se essas práticas que a gente observa, que de repente não me afetam, mas que eu vejo que afetam os outros de forma tão negativa, continuarem sendo reproduzidas, que vida a gente vai ter daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos, entende? E não é ser alarmista, não é montar uma sucursal do inferno. É pensar que, de fato, as pessoas estão adoecendo, de fato, as pessoas estão cometendo atos radicais, impensados, estão sendo afetadas negativamente por toda essa reprodução. Então, assim, qual é o nosso papel nessa reprodução também, né? Acho que é um caminho para se pensar assim, pensar esse futuro, né? Qual o impacto disso daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Eu, sinceramente, não sei dizer. Não tenho boas expectativas. Não sei dizer. Não sei se tenho boas expectativas, embora seja uma pessoa levemente esperançosa, porque acho que, né, esperança é verbo, na verdade, é esperançar. Então, é preciso, mas acho que a perspectiva, a partir do momento em que a gente se fecha mais, e a gente não se fecha só em si, mas a gente se fecha agarrado a um padrão do que é normal. E aí, como a escola vai ser esse lugar em que todo mundo é muito diverso, vai ser difícil reconhecer que o outro possa ser de outra maneira daquela que eu estabeleci. Posso colocar isso no conceito de etnocentrismo, posso puxar a ideia de alteridade, mas assim, como eu vou criar cada vez mais possibilidades de que as pessoas sejam vítimas de bullying, de que isso de fato vai se multiplicar, porque eu vou ter mais coisas para julgar o outro, né? Para colocar o outro na posição de vítima. Porque, né, não fui eu que fiz isso sozinho, não fui eu que me vitimizei. Então, alguém vai se sentir autorizado por questão socioeconômica, por gênero, por sexualidade, por raça, etnia, religião, a recrudescer o seu discurso e vitimar o outro. Então, eu tenho esperança de que a gente pode encontrar caminhos para tentar sair disso, mas ao mesmo tempo reconheço que as perspectivas talvez não sejam tão boas. Em contrapartida, a gente tem falado muito sobre isso. E acho que falar é importante, porque se a gente silencia, assim como a gente silencia num episódio de bullying numa sala de aula, a gente acentua o problema, a gente agrava. Então, a gente não tem silenciado. A gente tem falado sobre isso como sociedade. Esse é um assunto que a gente vem discutindo. Então, se no nosso ensino médio, no nosso ensino fundamental, essa palavra não existia, mas a prática lá estava, então hoje acho que a gente já ganhou muitos passos nessa corrida.
né? Porque se a gente passou a nomear, a gente precisa reconhecer. E se a gente reconhece, a gente precisa se comprometer com aquilo que está acontecendo. E aí a gente vai ser chamado às nossas corresponsabilidades, né? Como falava antes. Acho que, talvez complementando, enfim, adicionando alguma coisa, acho que essas medidas preventivas, elas passam também por colocar o aluno como um protagonista das medidas, no sentido não só de aplicá-las, mas de pensá-las. Né? Como que eu, como aluno, posso combater, né? E, de fato, pensar projetos para a escola, não entregar um projeto, mas fazer com que eles pensem em projetos que eles possam executar, que esteja dentro da capacidade deles de executar, né? Acho que é um bom caminho, né? Colocá-los como sujeitos, de fato, porque quando chegarem na terceira série do ensino médio, eles obrigatoriamente serão sujeitos. Obrigatoriamente. Já num climinha de despedida, quero deixar aqui o nosso momento de recomendação cultural. A gente organizou aqui um pedido a vocês, né? Que colocassem para os nossos alunos alguma dica, alguma série, uma música. Marina, o que você propõe para a galera continuar os estudos? Eu acho que tem um filme muito legal, chamado Extraordinário, de 2017, que trata da história de um menino que sofre bullying na escola e mostra como isso impacta a família e toda a comunidade escolar. Acho que é bem interessante para os alunos refletirem sobre isso. Acho que a gente tem falado muito, né? E o assunto causado pela série Adolescência não fica nem mais no lugar de assistir a série, porque eu acho que vocês já assistiram, mas talvez de reassisti-la a partir de tudo que a gente conversou aqui, né? De olhá-la a partir dos debates propostos, dos temas que a gente levantou, dos conceitos que a gente usou. E aí pensava nisso, né? De que essa seria a dica mais... Como fugir dessa dica tão óbvia. E aí pensei em outra coisa que a gente mobilizou aqui nessa conversa, né? Sobre a reação dos responsáveis, né? Sobre a família. Ted Lasso, que é uma série da Apple TV, tem na sua temporada mais recente, que não será a última, porque ela foi renovada, é uma série que fala sobre futebol, enfim, uma série incrível e genial. Tem uma passagem, né, para além dela merecer ser vista, mas esse episódio é muito interessante, que é quando o pai, o Ted Lasso, recebe uma ligação, porque ele está morando em outro país, e diz, a mãe falando, né, para ele, a ex-esposa, falando, nosso filho teve um problema com bullying. E ele se dói de maneira muito genuína, se preocupando com a integridade física e emocional do filho dele. E qual não é a surpresa e o desmoronamento dessa personagem quando ele descobre que, na verdade, era o filho dele que estava fazendo bullying. E acho que isso virou uma chave para mim no entendimento. E, possivelmente, no exercício da minha profissão, eu acabei vendo isso acontecer também, né? A falar que o seu filho está fazendo bullying não é uma coisa fácil, né? E a reação é muito inesperada e muito difícil também. E Ted Lasso é recomendável apenas por existir. Comfort Series. A gente, antes de começar, falou algumas possibilidades, né? Eu penso os 13 porquês. Não vou falar em inglês porque eu não vou não correr esse risco. Não vou correr esse risco, né? De virar meme também. Os 13 porquês, que são cartas de um menino que chega às vias de fato com a própria vida. E aí é pra gente talvez pensar nas consequências extremas que o bullying pode trazer. Não é só o bullying que provoca o ato, mas o bullying também. Então, talvez seja um caminho interessante. Uma outra indicação que eu faria é o Preciosa, filme de 2009, se eu não me engano. E aí, para pensar o bullying relacionado com preconceitos variados, né? É uma mulher negra, gorda, pobre, enfim, e que sofre preconceitos relativos a essas condições também, e que esses preconceitos se entrelaçam com o bullying. Então, pensar como o bullying também não é só aquela implicânciazinha da sala de aula, mas é a reprodução de estigmas sociais, culturais, étnicos, etc. Daniel, Bárbara, Marina, muito obrigado pela presença. Foi excelente. Mais um episódio de sucesso do Bicast. Espero que a gente consiga fazer uma temporada incrível. Na verdade, já começamos. Ainda temos muitos convidados para receber. Obrigado pela presença de novo, viu? Obrigado. Foi ótimo. Obrigada, Babi. Obrigada, Daniel. Obrigada, David. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.